Você já parou para pensar sobre as escolhas que fazemos e como elas moldam nosso destino? Cada decisão, cada palavra que ouvimos, cada ideia que plantamos em nossa mente tem o potencial de florescer ou murchar. Mas o que determina qual semente germinará e qual se perderá? Há milênios, uma história simples, porém profunda, foi contada para desvendar esse enigma. Ela fala de um semeador, de diferentes tipos de solo e do impacto que cada um tem sobre a vida. Prepare-se para mergulhar em uma narrativa que transcende o tempo, revelando verdades sobre a natureza humana e a recepção do conhecimento. Imagine-se às margens de um lago sereno, sob o sol quente da Galileia, em meio a uma multidão ávida por respostas. Jesus de Nazaré, o Mestre, senta-se em um barco, usando o ambiente natural como seu púlpito. Sua voz calma e poderosa ecoa, capturando a atenção de todos. Ele está prestes a compartilhar uma parábola, uma história terrena com um significado celestial, que desafiará a forma como percebemos o mundo. Para não perder nenhuma dessas revelações profundas, certifique-se de se inscrever no canal agora e ativar as notificações. Jesus começa a sua história. Um semeador saiu a semear. Essa imagem simples evoca a rotina agrícola, familiar a todos ali presentes. O semeador, com sua bolsa cheia de sementes, caminha pelo campo, espalhando vida com cada gesto. Ele não escolhe o terreno. Sua missão é apenas lançar a semente. Sua fé está no potencial de cada grão, na esperança de uma colheita abundante. Mas, como veremos, a jornada da semente está longe de ser garantida. Algumas sementes caem à beira do caminho, um solo batido e compactado, onde os pés de muitos já haviam passado. Ali a terra é dura demais para que a semente penetre e crie raízes. Desprotegidas e expostas, essas sementes não demoram a se tornar alimento fácil. Pássaros famintos, observando do céu, descem rapidamente para devorá-las. Uma metáfora cruel para a palavra que é ouvida, mas nunca realmente absorvida. Outras sementes caem em solo rochoso, onde há pouca terra. Inicialmente, elas germinam rapidamente, impulsionadas pelo calor superficial e pela umidade. As pequenas plantas brotam com entusiasmo, suas folhas verdes e tenras prometendo um futuro promissor. Há uma beleza efêmera nessa explosão de vida. Contudo, essa aparente rapidez esconde uma fraqueza fundamental. Com a chegada do sol forte, a verdadeira natureza do solo rochoso é revelada. Sem profundidade para que as raízes se firmem e busquem água, as plantas riquinho-násidas não resistem ao calor, elas murcham e secam rapidamente, suas cores vibrantes se transformando em um marrom pálido e sem vida. A promessa de crescimento se desfaz em pó. Essa é a representação da superficialidade, da falta de base sólida que impede a resiliência. Uma terceira parte das sementes cai entre espinhos. Elas também brotam, lutando por espaço e luz ao lado das plantas selvagens e agressivas. Por um tempo, parece que há uma coexistência, uma batalha silenciosa pela sobrevivência. As pequenas plantas verdes tentam se erguer, desafiando a densidade dos espinhos ao redor. Mas a competição por recursos é desigual e implacável. Com o tempo, os espinhos crescem mais rápido e mais fortes. Suas raízes se espalham, roubando nutrientes e água da terra. Suas folhas densas e galhos espinhosos bloqueiam a luz vital do sol. As plantas que brotaram da semente do semeador são sufocadas, esmagadas e impedidas de dar fruto. Elas definham, perdendo sua vitalidade e propósito. É um lembrete sombrio de como as distrações e preocupações podem consumir o que é bom. Finalmente, algumas sementes caem em boa terra. Este é o solo fértil, preparado, com profundidade e nutrientes. Ali, as sementes encontram as condições ideais para prosperar. Elas se enraizam profundamente, absorvendo a água e os minerais essenciais. Brotando com força, crescem firmes e saudáveis, desenvolvendo caules robustos e folhas exuberantes. Essa é a promessa de vida plena de potencial realizado. Na boa terra, as plantas não apenas sobrevivem, mas florescem e frutificam abundantemente. Cada semente plantada se multiplica, produzindo uma colheita que excede em muito o
que foi semeado. Algumas produzem 30, outras 60, e ainda outras 100 vezes mais. É um espetáculo da generosidade da natureza, um testemunho do poder do solo. Certo, a parábola termina, mas a multidão ainda está em silêncio, ponderando o significado oculto. Os discípulos, confusos com a profundidade da parábola, aproximam-se de Jesus em particular. Por que lhes falas por parábolas? Perguntam eles. Eles sentem que há mais na história do semeador do que aparenta, um segredo velado que precisa ser desvendado. Essa curiosidade é a chave para o aprendizado, a sede de ir além da superfície. Jesus então se prepara para revelar o verdadeiro significado por trás de cada elemento da história. Jesus começa a explicação. A semente é a palavra de Deus. O semeador, portanto, é aquele que anuncia essa palavra, seja um profeta, um mestre ou até mesmo um amigo compartilhando uma verdade. A palavra em si é perfeita e cheia de potencial. Ela carrega consigo a promessa de vida, de transformação, de sabedoria. O problema, ele explica, nunca está na semente, mas sim na condição do solo que a recebe. O caminho batido, onde os pássaros devoram a semente, representa aqueles que ouvem a palavra, mas não a compreendem ou não a valorizam. Suas mentes são como o solo endurecido, impermeável ao que lhes é dito. Antes que a semente possa sequer penetrar, o maligno, as distrações, a incredulidade, a falta de interesse, vem e a arrebata. É a palavra que passa, mas não permanece, não gera impacto. O solo rochoso, onde a semente brota rapidamente, mas logo murcha, simboliza aqueles que recebem a palavra com alegria e entusiasmo. Eles se emocionam, se inspiram, mas sua fé não tem profundidade. Não há raiz, não há compromisso duradouro. Quando a adversidade, a perseguição ou a dificuldade surgem, eles rapidamente desistem. Sua fé é superficial, incapaz de resistir às provações da vida. Os espinhos que sufocam a semente representam as preocupações da vida, a sedução da riqueza e os desejos por outras coisas. Pessoas que ouvem a palavra, mas permitem que essas distrações tomem conta de suas vidas. As ambições materiais e os anseios mundanos se tornam como ervas daninhas, crescendo e sufocando a semente da verdade. A palavra é abafada, impedida de dar fruto, perdida no emaranhado das prioridades mundanas. Finalmente, a boa terra representa aqueles que ouvem a palavra, a compreendem e a aceitam em um coração honesto e bom. Eles permitem que a semente crie raízes profundas, nutrindo-a com paciência e perseverança. Essas pessoas não apenas retêm a palavra, mas a vivem, a praticam e, como resultado, produzem uma colheita abundante. Elas se tornam a manifestação viva da verdade, gerando frutos de bondade, sabedoria e transformação. A parábola do semeador não é apenas uma história antiga, é um espelho para a nossa própria vida. Ela nos convida a refletir qual tipo de solo somos nós. Somos como o caminho, desatentos e impermeáveis, ou como o solo rochoso, cheios de entusiasmo inicial, mas sem profundidade, talvez como um terreno espinhoso, sufocados pelas preocupações e distrações, ou seremos a boa terra, prontos para receber, compreender e produzir frutos abundantes para um mundo que tanto necessita? Deixe sua resposta nos comentários abaixo e compartilhe qual parte da parábola mais ressoou com você.